Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Aumenta o som e se prepare. Pam, pam. É isso mesmo, você tem que estar preparado para viajar nesse programa que toda a nossa equipe preparou pensando em você. O que foi ontem, o que teve hoje de notícias e o que vai acontecer nesse final de semana, gente, prepare-se, porque são muitas coisas interessantes que nós, do programa Placar Esportivo, teremos a honra de, nesta hora, até às 19h30, poder levar a você entretenimento e informação do mundo esportivo. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios, nos dê sabedoria, entendimento e, claro, muita alegria para levar esse programa até você nesse fim de tarde de sexta-feira, 12 de julho, a segunda semana do mês 7, hein? Meu Deus, tá passando rápido. Para fazer o programa comigo de forma alegre, de forma irreverente, de forma que ele comunica com você de casa, com propriedade de todos os assuntos esportivos, nada melhor do que receber ele todas as quartas e sexta-feiras no nosso projeto. Ele que faz parte desse programa há mais, já tá completando acho que 3 anos. Essa dúvida eu vou perguntar para ele, porque ele pode nos tirar. Nada melhor do que apresentar para vocês, Renato Sobrinho! Fala, Danilo! Opa, tô aqui sempre de olho no lance, ó, são realmente, ó, 1, 2, 3. 3 anos, 3 Renato. anos juntos. Parece que foi ontem, né? Verdade. E foi mesmo, né? Ontem passou rápido. Estamos aqui novamente, alegres, satisfeitos. Claro, fazendo um programa especial. Essa turma nossa trabalha bem demais, Danilo. E modéstia à parte, prepare-se para sentar e degustar de um material feito com muito amor e carinho pra você, não é isso, Danilo? Exatamente. E os primeiros destaques você quer saber, né? Ah, põe na tela, né? Vamos ver? Vamos pra Wimbledon, vamos repercutir tudo isso e vamos juntos fazer um programa sensacional. Tem também divisão de acesso. Quais os clubes que estão na iminência de subir? Renato Sobrinho vai comentar os próximos confrontos de Goiás, Vila e Atlético, Série A, Série B, como andam os nossos clubes. E olha, está apenas começando. É, mas antes de mais nada, Danilo, eu penso que nós temos que ter uma oportunidade única de trazer novidades aqui, sabe por quê? Eu compro materiais de construção numa loja que é referência aqui no nosso setor em Goiânia. E te digo mais, Renato, são 3 lojas e ela está aqui conosco para contar o que vai acontecer de coisas boas, porque é um mês de aniversário e nós estamos falando nada mais, nada menos do que da Solar. E para discorrer com propriedade, com genialidade e com muito sorriso no rosto, ela, Vitória, vem para cá. Oi, Danilo, tudo bem, tudo Vitória? bem? Boa noite, pessoal, tudo Seja bem? sempre bem-vinda, ainda mais trazendo presentes para nós, Vitória. Isso Mas mesmo, o aniversário é da pessoal. Solar? Quem ganha presente é a população, os clientes? Claro que é o nosso cliente, sempre, Renato. Então Pessoal, conta para mim o que tem lá na Solar nesse mês de 35 anos. 35 anos, Danilo. Solar fazendo aniversário este mês e nós preparamos uma campanha incrível para presentear vocês. São 35 anos de história, 35 anos construindo sonhos e dessa vez não vai ser diferente. Mais um presente para você. Olha só, me conta aqui, porque tem promoções, sabe, nós estivemos lá junto essa semana, porcelanatos que eram preço, tá caindo quase pela metade do preço e acima de quantos reais as pessoas podem concorrer a mobília para casa dela? Acima de R$300 você já ganha o seu cupom para preencher e concorrer a esse baita prêmio, pessoal. E olha só, toda semana com ofertas especiais só até sábado. Essa semana já tá rolando e amanhã é o último dia para aproveitar. Oferta de argamassa, de impermeabilizante com preços especiais para você. E tá acabando, né? E tá acabando. Nós Danilo já tivemos teve lá, lá. já conferiu, viu que é de verdade. Verdade, os pisos, os porcelanatos, Renato, os preços estão muito baixos e tá reduzindo cada vez mais, então você não perca tempo. As lojas vão estar abertas até que hora, Vitória? Este sábado, as lojas abertas das 7 até as 15 horas com um café da manhã especial preparado para você, nosso cliente, com muitas ofertas. Uai, pera aí, eu vou lá comprar, ainda vou tomar um cafezinho, um pão de queijo, é? Isso, e ainda vai concorrer à mobília da sua casa. Uai, Danilo, só um tá detalhe. bom demais, tá Só bom um detalhe, demais, Vitória, Danilo. me fala aí onde é, porque eu conheço uma só, mas tem mais 2 lojas? Qual é o endereço? Isso mesmo, nós Onde temos encontra? lojas em Trindade, no Tropical Villa e também no Lorena Park. São 3 unidades em Goiânia pra gente usufruir. Exatamente. Não, 2 pra em Goiânia, vocês, uma em Trindade. Exato, pra você escolher a loja mais pertinho de você e ir lá conferir tudo que nós preparamos. Ou então entrar no 6239236767. Visite as lojas, como a Vitória disse bem, toma um cafezinho da manhã, faça a reforma da sua casa. Ó, mulherada, chama o maridão pra ir lá, porque os preços estão imbatíveis. E essa promoção, ô Vitória, vai até o final do mês? Como Ela que se é? estende, a campanha de aniversário continua. Essa campanha, no aniversário show de prêmios, ela vai até o final de setembro. Ah, é isso? Que isso? A mobília da minha casa, então, pode sair da Solar. Isso mesmo, você constrói a sua casa e já leva a mobília.
Gostei. Incrível, né? Ô, Vitória, como a gente já não te pega mais assim desprevenido... Pegou! Peguei, joguei a bola, desculpa, tá? Era só pra você chamar o nosso comercial aqui. Peço perdão, Então mas vamos no comercial, pra você tá ligado, né, hein? Danilo? Estamos de volta com o nosso programa. Gente, e o Renato falou uma coisa, por isso que é bom trabalhar com os melhores. Ele falou, Danilo, joga a bola pros homens, pras damas, entrega na mão. Olha só que aprendizado, né, Renato? Mas assim, vai vendo. E a Vitória, sabe o que ela fez? Não, dominou a bola, ó. Vai. De ombrinho assim. Vai vendo. E manteve a pose com aquele sorriso dela, né? Graças a Deus, né? Obrigado, Vitória, por estar aqui sempre com essa alegria imensa. Desculpa uma vez mais. Vamos de divisão de acesso? Ontem teve um jogo lá em Anápolis que diria tudo se a Anapolina brigaria ou não pelo acesso. Gente, e não é que ela perdeu dentro de casa? Veja aí. Na divisão de acesso do Goianão, o Trindade venceu a Anapolina pelo placar de 1-0 nesta quinta-feira, dia 11, pela 12ª rodada da competição. O duelo ocorreu no Jonas Duarte. O Trindade fez uma boa partida, segurou a pressão da Anapolina e com um gol de Wellington aos 32 minutos da primeira etapa, conseguiu a vitória. O resultado colocou o Trindade na segunda colocação do torneio, com 20 pontos, passando a própria Anapolina. A Chata agora caiu para a terceira colocação com 19, saindo da zona de classificação para a elite goiana. Renato Sobrinho jogando em casa. Se a Anapolina vencia para 22, aí ela traz um time que tava com 17 pra briga, que foi o Trindade. Exatamente. Centro-Oeste perdeu força. O Abecate, o Ouvidorense, tem uma oportunidade que ainda vai completar a rodada e para mim os jogos são mais fáceis. Agora, quem entrou literalmente para de repente não sair mais é o Trindade. A Anapolina, viu, Danilo? Ela parece que tem um confronto com o Iumas, né? Então ela vai ter que vencer o líder. Aí fica muito mais difícil, né? Não, ainda tem confrontos nessa rodada, não, que não se completou. Exatamente. O Iumas pode já garantir o seu acesso vencendo a Evangélica, Isso. a CEV, e o Santa Helena enfrenta o Abecate. Agora você imagina, a Abecate vence lá em Santa Helena. Exato. Depende só de si. Só dela, por isso que eu digo. E o Santa Helena tá naquele desespero, porque tá ficando ali, né? Tá na zona da degola. Então, tá brigando contra o rebaixamento. É um jogo que, pra mim, o Iumas garante esse término da rodada e garante a sua consolidação de volta à elite, que eu fico muito feliz e cumprimento o presidente Paulinho, que é gente boa, lá da nossa querida Pantera Vinhada, faz parte da região metropolitana do Principado, sabia? Ah, é? Iumas tá pertinho de Taquaral City, região metropolitana. E aí, pra mim, Trindade e Abecate vão brigar pela outra. Tá aí, esse é Renato Sobrinho. Deixa eu falar pra vocês agora de algo que tem credibilidade e excelência. Mais de 26 anos no mercado, o Colégio Planeta tem credibilidade de aprovar mais de 24 mil alunos, Renato. E está chegando agora em novembro, daqui 4 meses e meio, as provas do Enem. E o intensivão do Colégio Planeta já está sendo preparado minuciosamente pelos seus gestores, o Célio, a Gisele Aragão, no qual quero endereçar um grande abraço, ao professor Rui Carlos e toda a equipe pedagógica. Lá, o intensivão, Renato, no dia 6 de agosto, quando tem o início, terão turnos matutino, vespertino e noturno. Sabe para quê? Para preparar o aluno para quando chegar no Enem, ele ter facilidade e ser mais uma vez aprovado. É o principal momento para quem está pretendendo galgar a esse passo importante que é a carreira acadêmica, para escolher o seu curso, para se formar e ser um profissional. E nada e nem ninguém tem melhor excelência no assunto que o Colégio Planeta. Então, você aí, fique atento. Volte, matricule-se, faça lá o preparatório no Enem, porque você vai ter certeza do seguinte, os melhores estão lá. Isso vai facilitar muito a sua vida, buscando o objetivo final, que é a aprovação. O Instagram que está na tela, @Colégio Planeta, e a linha telefônica estão perto de você. A apenas um clique você pode se inscrever no intensivão que tem início dia 6 de agosto. Hoje é dia 12, gente, já está chegando. Se eu fosse você, eu não perderia tempo. E nessa hora que você tem que decidir a decisão correta, passa pelo Colégio Planeta. Alô, Gisele, alô, Rui, forte abraço a vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Vamos continuar nosso programa agora falando de apresentações. Teve 2 lá no Goiás e eles deram entrevista, estão falando do Rildo e do Matheus Gonçalves. Veja aí. Sei da grandeza do Goiás, tenho muitos amigos em comuns que passaram aqui e, falaram muito bem da estrutura, de como é o ambiente aqui, da cidade também falaram muito bem e isso daí também fez com que eu surgisse meu interesse também de vir para cá. Desde sempre, desde a base, eu procuro sempre finalizar bastante a gol, né?
sou um cara que gosto do 1 para 1 do enfrentamento e isso daí é uma vantagem que eu tenho e com certeza vou ajudar bastante com isso aí. Cara, eu costumo dizer muito que o que me move é o propósito. Então eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósito. E quando o Goiás demonstrou interesse em contar comigo, fiquei feliz porque você disse, né, trocar um time de Série A para um time de Série B. Mas se nós olharmos, o Goiás já tem 40 anos de Série A, então ele é considerado um time de Série A. Então é como eu te disse, é o propósito, porque alguns jogadores, alguns companheiros são movidos por dinheiro, porém eu não, a minha vida, foi até uma conversa que eu tive com o treinador, que o que me move hoje não é o dinheiro, e sim um propósito. E o propósito da minha vida, ele estava aqui no Goiás, por isso que eu tomei essa decisão junto com a minha família, de poder estar aqui hoje, contribuindo com o meu melhor. Em meio a algumas saídas, o Goiás faz a apresentação de Matheus Gonçalves e Rildo Renato Sobrinho. São 2 reforços ou para compor elenco? Não, penso que são reforços, né? O Rildo é um jogador também que está buscando se inserir ainda entre os maiores, entre os melhores, estava no Juventude, né? O time do Matheus Gonçalves era o Vitória, vinha disputando também uma Série A. São jogadores que chegam para brigar por um espaço que está carente no Goiás, porque veja só, tem o Thiago Galhardo, mas os outros atacantes, nem o Wellington Matheus, o Wellington tem alguns lampejos, mas o Paulo Baia caiu muito de produção, é um jogador que para mim não tem condição de ser titular do Goiás. Penso que um dos dois, ou talvez até os dois, poderão buscar essa vaga de titular ao lado do Edu, que já foi apresentado esse sim. Thiago Galhardo e Edu, se for jogar num 4-4-2, são os meus atacantes titulares. E aí, ou o Matheus ou o Rildo vão brigar pelo outro espaço, caso o treinador queira trabalhar com 3 atacantes. 2 jogadores que rescindiram com o Goiás e não tiveram tanto sucesso, Renato. O Martin Guerria quase não teve minutos. E o Ivan Torres, que chegou com a 10 do Goiás, por ter passado por Cerro Portenho. Qual que foi o time que jogou lá? O Cerro e o... Não, é o Ivan Torres. Ivan Torres. Número 10 do Goiás. Ganhou até do Flamengo. Ele jogou muito no jogo contra o Flamengo. Jogou do Libertad, do Paraguai. Exatamente. E foi embora. Foi embora. E nem deixa saudade. Rapaz, talvez se ele pudesse jogar em outra série, porque a Série A, a Série B não deu, né? Talvez Série C, então. Difícil. Porque o Ivan Torres, que chegou a mudar de nome, passou a ser Ivan Tito. E nada adiantou pra ele, viu? Mudou o nome, mas não adiantou o futebol. O futebol ficou o mesmo, nenhum. Vai vendo. O Goiás que só volta a jogar em campo na próxima quarta-feira, já você vai conferir toda a rodada da Série B. Porque o outro representante nosso já tem jogo. Hoje é antivéspera do confronto do Tigrão. E o Vila, Renato Sobrinho, vai ter regresso de jogadores que são titulares e importantes para esse clube aí. O Juan e o Juan lateral e o Cristiano meio campo. O Vila venceu sem eles. E agora com a volta, prega uma facilidade a mais? São jogadores importantes. O Cristiano é titular absoluto ali no meio campo. Quero ver quem vai tirar aí o Luizinho Lopes, né? Porque o João Lucas, pra mim, foi um dos destaques. Naninho tem condição também. Sabe o que eu faria, Danilo? De verdade, pro torcedor vilanovense que nos assiste aqui agora, eu colocaria um time de uma outra plataforma. Esse negócio de plataforma pega mal, né? Um outro esquema de jogo, que só os anarquistas que gostam de plataforma. O esquema seria um 4-4-2. O Vila Nova preenchendo o meio campo com o Ralf, o Cristiano, o João Lucas como terceiro homem, fazendo a diagonal pelo lado direito ali, quando com a bola, pelo lado direito. Aliás, do lado esquerdo, o Alisson joga do lado direito, junto com o Naninho fechando o quadrado. Lá na frente, apenas o HA19, que eu chamo assim, que é o Henrique Almeida, e o Alisson. Então, um 4-4-2, porque pra mim o Juan Christian está abaixo dos demais nesse momento do Vila Nova. Isso é Renato Sobrinho. Não só de Vila Nova, Avaí, Goiás e Operário nessa rodada, passará pela Série B. Teremos mais confrontos pra você. Veja aí. A 15ª. Se segurem mesmo, Renato Sobrinho, porque os confrontos da 15ª rodada da Série B estão assim. A Ponte recebe daqui a pouquinho, 9 minutos, o Mirassol lá no Moisés Lucarelli. Pra mim o Mirassol é favorito, viu, Danilo? Mas o Mirassol não ganha de ninguém fora, Renato. Ah, é? É. Então vou continuar assim. Ele só ganha mesmo. dentro de casa. Tomara que abre esse porque eu não quero mudar de opinião agora, não. A Ponte também é um time fraco. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe também às 21 horas lá no seu estádio, na cidade de Ribeirão, a equipe da Amazonas. Lindo e doce Ribeirão, já dizia a canção. Bonito, pra mim, hein? Botafogo. Cidade boa, hein? Rapaz, apaixonado por Ribeirão, hein? Que isso, 500 quilômetros daqui. Rapaz, vai num pulinho, a gente chega lá. Paysandu recebe o Ceará às 21h30 lá na cidade de Belém, Renato. Esse jogo é empate. Paysandu joga bem, mas o Ceará é um time encardido. É? Então tá aí. Grêmio Novo Horizontino recebe o Lanterna Guarani amanhã às 15h30. Novo Horizontino. Ixi, seco? Seco. O jogo chave da rodada. Sport e América Mineiro, lá em Recife, 17 horas de sábado. Esse jogo me chama muita atenção. Inclusive, vou assistir esse jogo, tá aí na minha agenda. Pra mim, o Sport jogando em casa é muito forte. O time do América tem algumas dificuldades. Pra mim, Sport.
CRB recebe o Coxa Branca, que está distante do G4, Renato, às 18 no Rei Pelé. Então, jogo de empate também. É? É. Dado domingo, Renato, eu quero te ouvir. Seja prudente nesse comentário. Tem torcedor colorado do outro lado da telinha, Renato Sobrinho. O Tigrão recebe o Avaí de Santa Catarina em Goiânia às 16 horas nesse domingo. São 2 jogos que o Avaí não vence, né? Inclusive foi derrotado em casa pelo Novo Horizontino. O Vila é favorito. Vila favorito. É. Chapecoense recebe o Brusque no Clássico lá de Santa Catarina a domingo às 18h30. Chape. Seu Santos recebe na segunda às 20 horas o Ituano, Renato. Dentro da Vila Belmiro Santos. E o Operário e Goiás, na quarta-feira, dia 17, encerram a rodada de número 15 pela Série B. Pra mim, infelizmente, vou dizer isso, o Goiás não é favorito contra o Operário. Tá aí. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B para você acompanhar. Esses times aí, todos eles almejam estar aonde? Na Série A. Aonde está o nosso representante goiano. E ontem, Renato Sobrinho, já prevíamos que teria certas dificuldades de enfrentar o líder, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. E o primeiro tempo, a estreia dele à frente do Atlético Clube Goianiense, nesse regresso, ele viu o jogo desta forma. Não tenha dúvida que nós sabíamos que seria um jogo dificílimo em certos aspectos, e isso se confirmou ao longo da partida. O Atlético veio com uma proposta de jogo para impedir que essa virada de jogo que é tão forte do Palmeiras, com o Piquerez de um lado e com o Estevão do outro, funcionasse, e a gente fez muito bem, né? No primeiro tempo a gente sofre um gol muito cedo e aí depois chega um empate, mas o que realmente pesou foram as falhas que nós tivemos no setor defensivo. Nos 3 gols houveram falhas, e isso a gente tem que tentar de todas as formas corrigir o mais rápido possível. É óbvio que isso impacta no emocional dos jogadores. É uma equipe que vem tentando reabilitações e que vem jogando e oscilando dentro das partidas. Eu quero rapidamente equilibrar a equipe para que ela esteja mais organizada e para que esse aspecto emocional ele não jogue contra a gente. Nós temos um departamento de análise de mercado que funciona, que está sempre atento àquilo que nós temos. Infelizmente, hoje no Brasil a gente tem escassez de atletas, então por isso muitas vezes a gente tem que recorrer ao mercado sul-americano, e às vezes o jogador chega e nem sempre ele está adaptado àquilo que ele vai encontrar. Nós temos uma diretoria que está muito atenta a tudo que está acontecendo, e com certeza os reforços que chegarão vão nos ajudar não só ao longo do campeonato, mas para este momento exato onde a gente necessita de voltar a vencer para poder dar uma deslanchada em termos de pontos. Precisamos voltar a vencer para animicamente melhorarmos na tabela classificativa, e esse é o caminho. Mas vem aí um time pedreira, Renato. 3 vitórias consecutivas. Estou falando do time do Carlão, o nosso aqui, que faz parte da equipe do programa Placar Esportivo, da Rede Fonte TV, que completa aniversário hoje, Renato Sobrinho. Aniversário do Carlão? Parabéns, Carlão. Sucesso, saúde, prosperidade. E que o seu Vasco da Gama comece a ganhar depois do próximo jogo. Porque o próximo jogo é o Atlético, né? Então, o Atlético tem esse desafio, enfrentar o Vasco no estádio Antônio Ascioli. O Vasco vem numa campanha de recuperação fantástica e tá chegando gente grande aí, né? O Felipe Coutinho chegou. Então, para mim, o Mancini vai ter que reorganizar o time, e principalmente para quem sabe, a primeira vitória jogando em seus domínios no estádio Antônio Ascioli. É isso aí. Atlético Clube Goianiense precisa, hein? Não só o Dragão perdeu ontem, tivemos mais gols espalhados pelo Brasil. E você confere aonde? Aqui no nosso programa. Veja aí. Renato Sobrinho, o Campeonato Brasileiro da Série A está assim, mudança na parte de cima da tabela. Botafogo e Palmeiras ambos com 33 pontos. O Flamengo nos últimos 6 conseguiu 1 com 31, e o Bahia, o time do Rogério Ceni, chegou na 4ª posição e cravou. E o Bahia tá evoluindo bastante, é um time muito competitivo. Agora, eu gosto de ver o Botafogo na frente, sabia? Primeiro porque é um time que manteve a posição mesmo dando tudo errado ano passado, né? Poderia ter ganho, ficou aquela frustração, não conseguiu o campeonato e agora tá aí, ó, brigando para e passo junto com o Palmeiras e Flamengo, com os mesmos pontos, são o mesmo nome de Palmeiras e 2 a mais do que o Flamengo. É importante. Renato Sobrinho, uma pergunta ali embaixo. Corinthians, crise política, 12 pontos. O Grêmio, afetado ainda pela catástrofe lá, jogando fora de casa, não conseguindo ter treinos, viagens, locação, 11 pontos, os mesmos do Dragão, que já não vence há muito tempo. Fluminense conseguiu mais 1 ponto com 8. Podemos dizer que desses 4 aí, quais têm reais chances de sair ao seu ver?
Rapaz, pra mim, de verdade, eu vejo a situação do Fluminense muito crítica. Infelizmente o Lucas está aqui, mas é torcedor do Fluminense, está aqui vestido com a camisa do Fluminense, mas são apenas... O Fluminense tem uma vitória, não é isso? No campeonato somente? Exatamente. Então é muito pouco. 15. Em 15. Então tem que fazer tudo aquilo que não fez. Pode, sair pode, mas é pouco provável. E o Corinthians, tem uma música de um amigo meu que cantou pra mim hoje. É assim, ó. Eu já escuto teus sinais. Tu vens. A Série B tá falando pro Corinthians, sabe? Crise política, crise financeira, time mal montado, tudo isso junto. Renato, Aí, a gente vê quebra. times que poderiam, entre aspas, antes do campeonato começar, brigarem pra cair, como o Vasco, Juventude, o próprio Criciúma, abrindo 5, 4, 6 pontos daquela zona, Renato. E o Grêmio tem jogos a fazer ainda também, né? Tem jogos. Dois. Então, eu penso que o Grêmio vai dar uma volta por cima porque tem elenco para isso. Apesar que tá numa crise danada, o Renato chegou a dar declarações fortes falando sobre esse assunto. Mas, para mim, o Corinthians, mas tá melhor colocado ali do que o próprio Atlético, você não colocou o Atlético. Atlético, a situação é a seguinte, ou ele começa uma sequência de vitórias agora, ou também esquece. É difícil. Vamos ver os melhores da rodada, eleito pelo nosso time aqui, Renato? Vamos ver lá. se... Marcos Felipe, o goleiro do Bahia. Esse goleiro tá pegando muito bom, tá certo. Nas laterais, Lucas Piton, que fez um gol, e o Claudinho. Chegou bem, estreando, ex-Corinthians, fez a lei do ex lá contra o Corinthians. Nossa, foi mesmo. Gustavo Gomes, o zagueirão do Palmeiras, que joga muito, perfeito, joga demais, e João Marcelo do Cruzeiro. Ok, tudo certo. Gregório do Botafogo correu ontem. Rapaz, esse Gregório é um monstro pra correr. Que isso, Marcou Renato? muito, jogou muito. Ele não para. Grande jogador. Jefferson Savarino fez o gol da vitória. Ok. Liderança. O Veiga também é um golaço. Não, né? e você vai ver contra quem esses dois pegam. Meu Deus se enfrentam. do céu. O Paulinho é o artilheiro da área na MRV, né? O Galo até recuperou, né? Olha lá, a gente pôs o Paulinho um pouquinho mais pra trás, porque o Biel fez gol e deu passe. Então não tem jeito, E né? o Flaco ontem jogou bem fazendo gol. Flaco José Lopes, é isso. Renato Sobrinho, vamos ficar ali perto, porque os confrontos, Renato, tem um jogo. Do mesmo jeito que Sport e Curitiba me chama a atenção na Série B, Sim. tem um ali que me chamou muita atenção na próxima quarta. Eu tô imaginando já. Mas vamos começar com o Bahia e Cuiabá. Amanhã lá em Salvador, o Bahia tem o seguinte, retrospecto em casa, 7 jogos, 7 vitórias. Rapaz, Vai ter a oitava? Eu penso que sim, o Cuiabá é um time muito forte fora de casa, bem verdade. Mas o Bahia, com a campanha que tem em casa... 21 pontos. Chama atenção, a eficiência 100% em casa, hein? Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão às 16 amanhã. E o Cruzeiro, que eu já tava duvidando dele, tá chegando, rapaz. 2 vitórias seguidas aí. Exatamente. Ganhou do Corinthians e do Grêmio. Bem verdade que bateu quase ninguém também, né? O rendimento deles muito ruim. Os dois times da zona. Vamos colocar assim, eu vou jogar com Cruzeiro, mas podendo ter empate. Juventude, no seu estádio Alfredo Jaconi, onde é forte. Imbatível. 21 pontos disputados, ganhou 19. Pois é. Como é que pode? Dentre eles, bateu o Flamengo, lá no Alfredo Jaconi. O único time que tirou ponto dele lá, entre aspas, que empatou, foi o Furacão. Pois é. E aí tem toda uma questão local ali, da rivalidade vizinha, né? Ele ganha do Galo, terça? Pra mim, sim. É? Tá. O Corinthians também, às terça-feira, às 21 horas, tem o jogo da estreia de Ramon Dias contra o Criciúma. Eu vou dar um voto de crédito porque é a estreia do treinador. Mas eu não acredito em nada nesse time do Corinthians, viu? Nem eu. Ele é um time fake news. O time do nosso amigo Lucas Honorato, que está aqui no nosso programa. Alô, Lucas! Tá aí, vai enfrentar o Clube Atlético Paranaense. Quem sabe a reação, não pode ficar, mas o Furacão é favorito, infelizmente, pro Lucas. O Internacional e Flamengo vão se enfrentar ou foi adiado esse jogo ali, hein? Jogo adiado. Os dois jogos? Mas é o jogo da rodada, esse folga, e aí? E aí depois o Inter é favorito, ou não? Claro que não, o Flamengo vai buscar a reabilitação, Você né? viu que o Inter tá acertando com o Roger Machado? Não é? Que ex-Juventude. Rapaz, pode estar pintando por lá. Pois é, novidade. E já trabalhou no Grêmio, né? Exatamente. Rivalidade pesada, hein? O Atlético Clube Goianiense recebe o time do nosso amigo Carlão aqui da Master, quarta-feira às 19 horas. O Carlão não vai estar trabalhando não, Renato. Ele vai estar lá, né? Será? Aquele amigo nosso, Paulo Francisco, também, né? Um abraço, tamanho do Brasil. Paulão vai estar lá. Não tem outro. O Atlético não é favorito, mas tem que vencer. Nossa senhora, que pedreira. Tá dada a responsabilidade. São Paulo recebe o time de Renato Portaluppi no Morumbis na quarta às 20 horas. São Paulo favorito. Esse jogo de quarta, Renato, 21h30. Leila Pereira contra John Textor. Opa, é Botafogo e Palmeiras, Renato. É verdade. Você tá confundi. Rapaz, mas é a mesma coisa, né? Os mandatários aí mais famosos do futebol brasileiro, pelo menos em evidência nos últimos anos, são esses dois. Nos últimos 2 anos. Pra mim é um jogo equilibradíssimo, mas é claro que eu vou dar o favoritismo pro Botafogo por jogar em casa. São os líderes, Renato. Exatamente. Tem o mesmo número de pontos, então é um jogo que chama muita atenção. Vou postar no Fogão. E tô torcendo pro Fogão também. Um abraço pro meu irmão Ricardo Sobrinho, que é palmeirense e muito enjoado. E o Fortaleza enfrenta o Vitória no clássico lá do Nordeste, lá na Arena Castelão, Renato. Fortaleza. Tá aí. São os jogos da rodada da Série A que você acompanha aqui no nosso programa Placar Esportivo. Nossa audiência está tão grande que a Marcela Wilsman está aí nos acompanhando. Obrigado, Marcela, pelo grande carinho de estar aí prestigiando o nosso programa. Vamos chamar a matéria Mercado da Bola, porque as movimentações estão acontecendo. E você sabe quem o seu time está contratando?
Veja aí. O mercado da bola, que foi aberto. É isso aí, o Palinha, que jogava no Fulham da Inglaterra, acertou aí com o Bayern de Munique. Ángel Di Maria renovou com o Benfica mais uma temporada. São as negociações no exterior, Renato. E aqui no Brasil também, André Ramalho no Corinthians, Rigoni pode estar pintando no Fluminense. Qual que te chama mais atenção? Rapaz, o Fluminense tem que se reforçar. O Rigoni é um bom jogador, né? Quem sabe ele pode só liderar o meio-campo ali. O problema do Fluminense também é que está muito envelhecido o sistema defensivo. Acho que tem que dar uma renovada ali como um jogador menos rodado. Na volta do intervalo, vamos para Wimbledon e vamos chamar quem entende, quem faz que a brincadeira ficar séria. Porque você sabe, terças e sextas é dia de João Augusto no nosso programa. E nós vamos aproveitar e pegar os pitacos. Será que ele vai jogar no Djokovic ou no Alcaraz? Rapaz, essa é uma dúvida que eu quero saber antes de mais nada, porque depois eu vou, inclusive, fazer a minha fezinha de sempre, né? Então fica aí que no próximo bloco você vai saber quem que ele vai apostar. Até já. Estamos de volta com 2 craques ao meu lado. Aliás, 3 craques, porque você sabe que todas terças e sextas é dia dele. Mas antes de chamar a vinheta dele, produção, deixa eu cumprimentar o João. Muito boa noite, João. Boa noite, tudo Danilo. bem? Tudo na paz? Tudo bem? Pegar um pouco você de surpresa antes do seu momento aqui com o placar do investimento, porque é sempre bom poder contar com seus conhecimentos. Terça-feira fizemos o programa junto, foi muito bom, extraordinário. Recebemos vários elogios da casa e... como você é um conhecedor nato de tênis nos seus estudos, eu quero que você defina esse grande confronto pela segunda vez, decidindo o título de Wimbledon. Danilo, a gente estava até analisando o mercado aqui, né, referente a essa final, e você acredita que o mercado está dando um certo favoritismo ao Alcaraz, né? Sério? As odds do Djokovic para ser campeão tá na casa de 2,30. Olha! E 1,66 mais ou menos para o Alcaraz ser campeão. O confronto entre eles é bem equilibrado, né, com vitórias iguais. A única vantagem que a gente pode considerar para o Alcaraz é que no confronto na grama, o Alcaraz venceu, que foi o último, né? No ano passado deu Alcaraz? Deu Alcaraz 3-2 no final contra o Djoko. Mas assim, o Djoko, na trajetória dele dentro de Wimbledon, foi melhor. Perdeu menos 7, só que teve confrontos mais fáceis. Inclusive, o último confronto das quartas finais contra o Alex de Minaur, ele desistiu, então foi bom pro Djoko, né? Descansou. O Djoko não enfrentou ele. E aí fez uma semifinal muito segura hoje, bateu de 3-0 o Lorenzo Musetti, o italiano, de 22 anos. Esse italiano vai dar muito trabalho, viu, Danilo, no circuito. É muito habilidoso, está crescendo muito, conseguiu eliminar favoritos na sua caminhada, mas parou pro Djoko, né? E o Alcaraz, ele livrou do Jannik Sinner, né? Que caiu pro Medvedev nas quartas finais. O Medvedev tirou um set do Alcaraz hoje, aliás, só que depois o Alcaraz deslanchou, conseguiu fazer 3-1. Tem tudo para ser uma grande final, viu, Danilo? Já que ele comentou disso, você confere agora essa matéria. Veja aí. Está definida! Tá aí, João Augusto e você de casa. Novamente, esse confronto vai definir quem vai ser o campeão de Wimbledon no tênis masculino. João, já você vai voltar com um quadro placar do investimento. E tem muita coisa boa pra gente? Tem demais hoje, Danilo. Hoje a gente vai mostrar um pouco o tamanho do mercado de aposta esportiva no Brasil. Vocês vão surpreender com os números que eu vou trazer aqui. Cresceu muito assim? Cresceu demais. Superamos grandes mercados fora daqui. E você vai ver o tamanho do que nós estamos falando. E fora que temos mais 2 dicas para hoje também, né? Estamos entre os 3 maiores apostadores do mundo ou ainda não? Sim, somos pódio. Somos pódio. Então já você me conta, porque até eu tô curioso. Mas antes, as meninas também estão disputando o torneio de Wimbledon. E lá você sabe quem chegou na final? Eu te conto agora, veja aí. A final do tênis. As finais estão definidas, Renato Sobrinho. Eu começo com a final feminina que vai acontecer amanhã contra... Olha só os nomes delas, Renato. Peraí, daqui lá chama o João pra tentar fazer aqui. Eu não dou conta daquilo lá, não. Quem que é aquela lá, moço? Como é que eu vou falar? Brenda Krevchova. Krevchova? Acho que é isso, Renato. Krevchova. Ah, rapaz. Ela é tcheca. Vai enfrentar Julia Paolini. Que é a novidade, né? É novidade. Rapaz, e pra mim é a favorita. Depois eu vou apertar o João, né? Vou nessa também, porque o nome da primeira eu não dou conta de falar, não. Tem lógica. Rapaz. Já no masculino, o João teceu seu comentário com maestria. E eu vou te perguntar, Renato, vai pra Espanha ou vai pra Sérvia com o Novak Djokovic? Rapaz, eu vou com o João Augusto, porque ele que sabe. A verdade é assim, o Alcaraz, ele tá no vigor físico, né? Vivendo um grande momento, 22 anos, tá realmente cheio de gás.
Mas até aproveitando as orientações, as dicas de um estudioso como João Augusto, ele fez realmente uma análise importante. A desigualdade acerca do trabalho do Djokovic merece um crédito. Eu vou acreditar no Djokovic, sabia? O Danilo, deixa eu aproveitar aqui, mandar 2 abraços especiais. Um deles é meu amigo de infância, cara, um cara que eu não vejo há muito tempo, mas está nos assistindo e acompanhando. Nasceu em Itaquaral City, lá no meu Principado, está na cidade de Itaúsu, que é a cidade da minha esposa, acompanhando. Grande Zé Luiz, um abraço. Ele que é bombeiro, né, da corporação mais bem avaliada no estado, sabia? Ah, é? O Bombeiros Militar, grande Zé Luiz, tá na reserva já, mas uma vez bombeiro para sempre bombeiro, né? Um abraço, Zé Luiz, tá na audiência, o torcedor Esmeraldino tá feliz, elogiando você na condução do nosso projeto aqui, parabéns. O outro, eu não o conheci, mas recebi o áudio que você me encaminhou na semana passada, né? Aliás, quarta-feira. O Bruno Vilela. Grande Bruno Vilela, pessoa maravilhosa, tá aí em Tumbiara, grande Tumbiara, que saudade que eu tenho em Tumbiara. Ô, Arraial do Zé Gomes, coisa linda, hein? Um abraço para você, Bruno, a todos aí de Tumbiara, a cidade que eu gosto demais também. Tá aí. Esse é Renato Sobrinho, um abraço pra vocês e muito obrigado por estarem nos prestigiando. E esse amigo de infância do Renato aí, também muito obrigado pelas palavras. Vamos seguindo com as mãos de Deus sobre o nosso projeto. Todas terças e sextas é dia dele, que já esteve aqui. Eu aproveitei um pouquinho dele para pedir as dicas e orientações sobre o Wimbledon. Mas roda a vinheta, produção! Boa noite, Danilo. Boa noite, Renato. Boa noite a você, telespectador. Seja bem-vindo a mais um quadro aqui, Placar do Investimento, aqui dentro do nosso programa, Placar Esportivo. Deu um branco aqui agora, Danilo. Então, Danilo, como eu tinha te falado nos bastidores aqui, o conteúdo que eu vou trazer hoje, ele vai expor um pouco o tamanho do mercado de aposta esportiva no nosso país. É de conhecimento de alguns, né, o tanto que a aposta esportiva cresceu no nosso Brasil. A gente aí, a gente vê uma enxurrada de propagandas de casas de aposta. E aí eu trouxe um dado que o Brasil hoje lidera o ranking de visitas em sites de aposta, ou seja, acessos em sites de aposta. Você vai ver aí que o Brasil hoje, ele é o primeiro do mundo, nós ultrapassamos a Inglaterra, que até então era o país que tinha mais acessos em sites de aposta. Hoje o Brasil é o que tem mais. O Brasil registrou no ano de 2023 13,19 bilhões de acesso em sites de casas de aposta. Então nós superamos a Inglaterra e a Nigéria, que detinham esse título. Isso, o pódio é formado por Brasil, né, Inglaterra, Nigéria, você vê ali depois a Turquia, Estados Unidos e depois a Índia, todos países populosos, né? E o Brasil supera isso em termos de acesso em sites de casas de aposta. E eu peço que a produção coloque o segundo slide, Danilo, só para a gente ver em números que só em 2023, essa pesquisa ela é da Associação Brasileira de Empresas do Setor de Mercado Financeiro, veja bem. E aí essa pesquisa foi divulgada esse ano, mas trata de dados de 2023, em que na pesquisa eles identificaram que 22 milhões de pessoas já fizeram algum tipo de aposta aqui no Brasil. Só no ano passado, João? Só no ano passado. 22 milhões de pessoas, nós estamos falando de mais de 10% da população, né? Olha só. Já teve algum contato com a aposta esportiva ou não. E aí você vê, Danilo, um fato interessante, eles perguntaram qual que é o motivo dessas pessoas fazerem a aposta. E aí os dois principais motivos foi a chance de ganhar dinheiro rápido, 40% das pessoas responderam que é por conta disso, e 39% a possibilidade de ter um retorno alto nas apostas esportivas. E em 2023, levando em consideração todo o movimento das casas de aposta, nós movimentamos 45 bilhões de reais no Brasil no mercado de aposta esportiva. Então, o que isso nos demonstra? O Brasil é um mercado pujante em relação às apostas esportivas, estamos crescendo, hoje somos o maior do mundo, as pessoas começam a enxergar as apostas esportivas como uma fonte de renda e de investimento, já sai um pouco daquela imagem de ser apenas uma fonte de entretenimento para você. E é isso que foi nosso intuito ao fundar a JA, Danilo, é colocar na cabeça das pessoas que as apostas esportivas de forma séria e profissional podem sim ser tratadas como uma fonte de investimento e uma fonte de renda para você e para a sua família alcançar os seus objetivos. Olha só, João, que dado interessante você nos trouxe, Renato Sobrinho.
o aumento de mais de 10% da população, de fazer as apostas, mas não é simplesmente fazer com a necessidade de buscar um retorno. Tem que ter conhecimento e empregar o dinheiro de forma correta. E o João, ele tem essa especialidade há mais de 4 anos, por isso que está aqui gerando essa credibilidade com o passar do tempo. E o detalhe, né? Mais de 45 bilhões no ano de 2023. Mostra que o negócio não é brincadeira, gente. Então, vamos deixar de amadorismo, vamos investir corretamente. Por isso mesmo, nós temos um especialista. Aliás, o especialista está conosco. Não é por acaso que a JA Investimentos Esportivos é a maior empresa no segmento do Brasil. Tem credibilidade, tem resultado e você já sabe. Tem o João Augusto aqui para dar as dicas para você também. Você falou em dicas, mas eu vou segurar um pouquinho, porque são 2 boas dicas. Sabe por quê? Porque esse final de semana tem 2 finais, tanto na Europa quanto na América. Veja aí. Hard Rock. O grande campeão, será quem vai ser os grandes campeões, tanto da América quanto da Europa? Põe na tela, produção, os horários dos jogos, por gentileza. Quero saber quem vai enfrentar quem na hora. Espanha e Inglaterra, domingo às 16 horas. E Argentina e Colômbia também. No domingo, que horas, produção? Essa é a final da Eurocopa. E o chaveamento da Copa América ficou desta forma. A Argentina enfrenta a Colômbia. Será que as dicas do João Augusto passam por esses jogos, Renato? Não sei. Perguntar pro homem, né? Vou perguntar pro homem aí. João, as dicas suas passam por esses confrontos das decisões ou não? Danilo, Renato, nós temos dica para as 2 finais, mas só para quem mandar mensagem aqui no WhatsApp da JA. Com a palavra dica, é o 629-9863-0171, 629-9863-0171. Manda a palavra dica nesse WhatsApp, que você vai receber dicas de graça, exclusiva para as 2 finais que vão ocorrer no domingo. Mas para o programa de hoje, nós trouxemos também mais 2 dicas, peço que a produção coloque na tela aí. A primeira na MLS, lá nos Estados Unidos, Cincinnati contra Charlotte. Estamos no mercado de gols lá, menos de 3 gols na partida, com a odd de 1,76, 2% da banca, na casa de aposta Pinnacle. Essa aposta quer dizer que se a partida sair, não sair gol, 2 gols a gente ganha, exatamente 3 gols nossa aposta é devolvida, só perde a aposta se tiver 4 ou mais gols na partida. E a segunda dica, para encerrarmos, também é na MLS, St. Louis contra Vancouver, e aí nós estamos posicionados no handicap mais 0,5 Vancouver, que é a mesma coisa de dupla chance Vancouver. Significa que estamos no empate ou na vitória do time visitante, numa odd de 1,80, 2% da banca, lá na DafaBet, Danilo. Tá aí, as dicas interessantes, eu já mandei mensagem e anotei essas também. Hashtag dica, não perca tempo. JA Investimentos com o João, dando show de bola. Ricardo, um abraço. Vamos embora? Bom final de semana pra vocês. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Obrigado. A você de casa. Beijo grande. Tchau.